Esse povo que está aqui reunido com Jesus, num momento do deserto, eles estão necessitados de comida. Agora esse povo está experimentando o mesmo que os seus antepassados experimentaram quando eles não tinham nada no deserto, eles não tinham água, eles não tinham alimento, e Deus proveu água da rocha e maná dos céus, e eles foram sustentados. Quando nós lemos o texto do Novo Testamento relatando Jesus como aquele que multiplica pães e peixes para sustentar uma multidão, nós temos que saber que o mesmo Deus que agiu na antiguidade é o mesmo Deus que está agindo diante dessa multidão. Então ele de fato é aquele que foi proferido por Moisés, por Isaías, por Ezequiel, por Daniel e por tantos outros profetas. E também como ele é o Deus que agiu na antiguidade, é o Deus que está agindo diante desse povo, continuará sendo Deus que age sobre as nossas vidas. O Deus que multiplicou pães e peixes e sustentou uma multidão. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que mandou maná para uma multidão no deserto. E é um Deus que supre as necessidades dentro do nosso lar, nas nossas vidas, na nossa casa. É o Deus que nos supre das nossas necessidades mais profundas da nossa alma. É o Deus que vem trazer perdão. É o Deus que vem trazer alegria. É o Deus que vem trazer certeza de vida. É o Deus que vem colocar esperança para aquele que está sem esperança. E é o Deus que vem garantir a nossa morada na eternidade, porque Ele planejou tudo isso para nós. Então, por que temer diante do vale? Então, por que ficar aflito no deserto quando não tem comida? Então, por que ficar perplexo porque está distante de casa? Não, confie no Jesus que multiplica pães e peixes, porque Ele sustenta o seu povo durante toda a história e nos sustenta como o povo dele também. Confie nele, não confie em homens, não confie em instituições. Não confie em promessas humanas, não confie em poderio humano, não confie em amigos, muitas vezes os amigos nos decepcionam. Confie em Jesus Cristo, deposite toda a sua confiança nele, porque não importa se só tem 2 peixes e 5 pães e tem uma multidão para comer, não importa porque ele domina sobre as leis naturais e espirituais, e ele provê e sempre sustenta os seus. Não tem por que a gente ter medo. Por isso peço que os irmãos olhem para o passado, mas não olhem com saudosismo. Olhe como uma leitura na história para conhecer o Deus que nos sustenta hoje. Queridos irmãos, quando a gente lê os textos bíblicos, então esse tipo de coisa deve alimentar a nossa fé. Quando a gente lê os textos bíblicos, esse tipo de coisa deve, agigantar em nosso coração a nossa pequenina fé, ao ponto da gente, glórias ao Senhor, eu não estou no caminho errado, eu não estou fazendo a coisa errada. As dúvidas que vieram sobre mim eram apenas flechas do diabo, mas o Senhor Ele vive. Não nesse texto de Marcos, mas no texto de João, depois que ele faz a multiplicação dos pães, ele diz para os seus discípulos no capítulo 6, versículo 35, sabe de uma coisa? Eu sou o pão da vida. Só esse relato é suficiente para nós saltarmos de alegria. O fato de Jesus ser o pão da vida significa que em todos os aspectos das nossas necessidades mais profundas, não apenas física, material, pão literalmente falando, mas todas as nossas necessidades serão supridas por Jesus quando a gente vai a Ele. E quando passamos fome, física e espiritualmente, quando estamos encontrando dentro do nosso ser um vazio profundo e que a gente quer encher de coisas para ver se a gente preenche esse vazio, é porque nós não estamos nos achegando a Jesus. Nós estamos fugindo dele, nós estamos distantes do Senhor Jesus. Mas quando ele diz para os seus discípulos, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, ele está dizendo para os seus discípulos, sabe? Aquele encontro especial que Moisés teve, aquele primeiro encontro que Moisés